Por enquanto, nessa eleição agora de 2016, ainda não foi levado ao Conselho da Unidade, né? Foi montado pela direção de centro uma comissão para discutir as normas da eleição. Essa comissão é formada por um discente, um TAI, no caso eu, e 4 docentes, um de cada departamento do Centro Socioeconômico. Nesta comissão houve um impasse, né, entre paritário e 70-30. Eu, a discente e a professora Vânia do Serviço Social ficamos defendendo o voto paritário, professor Jailson, professor Alonso e professora Evelise votando contra o voto 70-30. Né? Então, como não houve consenso na reunião da comissão, a comissão finalizou os trabalhos apresentando as 2 minutas à direção de centro, que levará ao Conselho de Unidade ainda sem data marcada. A argumentação dos que defendem o 70-30 é um suposto texto legal, né, da Lei 9.192 de 1995, que lá menciona, né, a composição do Conselho, a composição da eleição ou da consulta, que deve prevalecer o voto 70-30, né? 70% para a categoria docente, 30%, né, para as demais categorias, e não menciona essa lei qual a composição. No entanto, a consulta prévia ele é um ato normativo do Conselho Universitário ou do Conselho competente, neste caso, né, Conselho da Unidade, e ela prevalece sobre a composição do 70-30, ou seja, a autonomia universitária, que é o texto constitucional, artigo 207 da Constituição, garante ao nosso Conselho deliberar, né, criar uma normativa que diverja dessa lei. Também embasado na Constituição Federal, o inciso 6º do artigo 206, o princípio da gestão democrática do ensino. Então não tem razões para esperar que o 70-30 seja mais válido do que qualquer outra forma de escolha, né? Muito antes, pelo contrário, né? O voto paritário está muito mais hegemônico, muito mais coerente com o texto constitucional, né? Enfim, né? Mas o argumento da comissão para justificar o 70-30 é uma suposta, e aí eu gostaria de frisar, suposta e falsa, né? Falsa alegação de que o 70-30 é legal versus, né, a paridade, que seria ilegal. Isso é falso, é completamente falso, é mentiroso. Se você fizer uma interpretação da lei, né, à luz do texto constitucional, à luz dos dispositivos da época, é a mesma lei, né, que menciona o 70-30, menciona também a consulta prévia, né? Então é uma alegação completamente ilusória, completamente frágil juridicamente. Por enquanto, essa proposta na comissão ela foi apresentada por um dos professores, se eu não me engano foi a professora Evelise, com a justificativa de dar mais equidade, né, dar mais equidade ao indivíduo dentro das categorias docente e TAI, né? Ouvi também na Rádio Corredor, né, uma tentativa aí dos docentes chegarem como se fosse uma jogada de meio termo, né? Nem 70-30, nem paritário, aí uma jogada viável seria o 2/3, 1/3, né? Essa proposição de 2/3, 1/3, na verdade, fere, né, o intelecto de qualquer pessoa com mais de 2 neurônios. Porque se você fizer uma composição matemática do nosso centro hoje, nós temos aproximadamente 160 professores e aproximadamente 45, no máximo, tais, né? Então nós subiríamos, aí ficaríamos de 15% para 16%. Não passaria disso, né? Dependendo da composição aí, os números exatos eu não tenho em mente agora, mas, ou seja, não mudaria em absolutamente nada a proposição de 70-30, então é ridículo, né? Uma outra questão que eu gostaria de frisar é que nós, na categoria TAI, brigar pelo voto paritário é nós brigarmos pelas migalhas de pão que cai da mesa, né? Porque o correto nós teríamos estar aqui numa luta pela uma composição mais harmônica das CDs 1, 2, 3 e 4 dessa instituição, que hoje é comandada essencialmente por docentes, maioria das vezes sem capacidade de gerenciamento nem capacidade política para estarem nos cargos que ocupam. Concordo que é descabida, mas também não é tão improvável, né, visto o cenário nacional. A gente está num momento de muita polarização, né? As pessoas se agridem muito fácil hoje em dia nas mídias e etc. Essa questão de querer trazer para si, né, a responsabilidade de 70% do poder de decisão dos dirigentes, nada mais é do que uma manutenção do status quo, uma manutenção de poder que já existe, né, no texto das leis que formam a educação do Brasil. Hoje a
a composição de poder é docente, MEC é docente. Não tem gestores investidos de fato, como acontece no mundo civilizado, né? Que o nosso mundo aqui é um pouquinho pré-civilizado ainda. Né? As grandes universidades do mundo, né? As tops, é muito comum você ver gestores profissionais, né, em cargos de gestão de fato, e não acordos políticos ou docente investido em cargo de gestão. Né? O docente em cargo de gestão, quase sempre você perde um bom docente, um bom pesquisador e ganha um péssimo gestor. Sim, acho que de todo fato negativo sempre surge alguma coisa boa, né? Nossa categoria ela é historicamente desalinhada, desunida, e esse fato, apesar de parecer amargo, apesar de parecer ruim, trouxe um pouco de união ao grupo e com certeza não vamos deixar barato, né? Vamos lutar pelas vias institucionais, com a representação no conselho, com um texto embasado técnico-jurídico, com uma argumentação constitucional, com argumentação lógica, e mesmo assim, perdendo, vamos recursar ao conselho universitário, como temos o direito de fazê-lo, e além disso, né, inicia aqui uma jornada, inicia uma jornada não como frisei, da migalha de pão que cai da mesa, mas uma jornada pela luta de uma maior representatividade nos tais, não só na eleição, mas na composição, né, das cadeiras de decisão dessa instituição.